Olá, companheiros do Ibirajara. Estamos retornando mais uma vez, em mais uma oportunidade para estudarmos juntos o material que Kardec nos deixou, em especial o Livro dos Espíritos. E o Pentateuco kardeciano, ele é muito belo, muito elucidativo e, particularmente, quando eu sou convidado para comentar, expor algumas ideias através dos livros de Kardec e das obras subsidiárias também, eu fico muito feliz, porque é uma forma de eu também estudar e dividir com vocês o fruto dos nossos conhecimentos, das nossas pesquisas. No dia de hoje, nós fomos convidados para fazer uma análise, uma pequena palestra de 30 minutos de um tema que ainda divide muitas pessoas, principalmente aqueles que estão encarnados, que é o temor da morte. Por que que isso existe? Por que que até mesmo alguns espíritas sinceros, né, têm uma certa dificuldade de falar sobre o tema? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eu peço permissão a vocês de compartilhar o nosso material. É esse aqui que eu vou otimizar para que a gente possa seguir aqui nos nossos estudos. É a parte 4, a última parte, né, do Livro dos Espíritos, que fala, em especial nesse capítulo 1, das penas e consolações. E o temor da morte faz parte de duas questões apenas, a 941 e a 942. Mas nós vamos fazer uma coisa bem interessante. Nós vamos tentar trazer outros amigos espirituais para complementar os ensinamentos de Kardec, do Espírito de Verdade, e também vamos fazer algumas reflexões finais sobre essa temática que ainda é atual e muito importante de ser estudada e refletida nos dias de hoje. Então vamos, sem perder tempo, a questão 941, que é essa daqui. E Kardec, de uma maneira sempre objetiva, clara e transparente, ele vai direto ao ponto. E aí ele pergunta o seguinte: a preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade? Mas por que essa preocupação se elas têm um futuro pela frente? O Kardec está perguntando o seguinte: por que que a gente que tem a certeza do futuro, que a morte não acaba em momento algum com as nossas oportunidades de evolução, já que o espírito é imortal? E por que que essa preocupação que muitas pessoas têm gera perplexidade, medo, ansiedade, depressão, às vezes, quando o assunto é discutido de uma maneira até diferenciada? Aí os amigos espirituais respondem de uma maneira muito amorosa. É errado que tenham essa preocupação, mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, né, adultos, né, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno, que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro. A esperança lhe acena como uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará, no mundo em que vai entrar, nenhum ser cujo olhar ele deva temer. O que é que o Espírito de Verdade está nos dizendo aí? A gente só tem essa preocupação, esse temor, porque durante anos de nossas vidas, a da atual e de vidas passadas, nós fomos educados por uma ótica católica
do pecado mortal, que você iria para o inferno, o purgatório. E foram séculos e séculos assim, e várias reencarnações assim. Por isso que a memória do espírito ainda traz um certo receio em debater, em questionar, em estudar o que está por trás da morte. A morte, como ele diz aqui, não inspira nenhum temor para aquele que tem a certeza no futuro e que trabalhou no bem, que trabalhou na caridade. Ele vai encontrar na verdadeira vida, que é a vida espiritual, as melhores oportunidades, né, para dar continuidade aos seus ensinamentos, aos seus estudos, para reencarnar novamente e assim chegar ao estágio de espírito de primeira ordem, espírito puro, que esse é o objetivo de cada um que foi criado por Deus. Bom, mas Kardec dá e faz uns comentários adicionais. Vamos ver esses comentários em relação ao homem carnal, ao homem corpóreo e ao homem moral. Ele faz uma diferenciação. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugitiva de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. E Kardec tem toda a razão. Aquele que não aceita que o espírito é imortal e que a morte termina com tudo, deixa isso muitas vezes a certeza de que ou a gente vai virar ateu ou um materialista de carteirinha. Por que isso? Porque eu não vou levar nada. Todas as conquistas que eu tive nessa vida, eu vou perder assim que eu morrer. E a gente sabe que existe duas coisas diferentes: a morte e o desencarne. A morte é igual para todo mundo vai morrer um dia, mas não existe um desencarne igual ao outro. Cada um de nós terá um desencarne diferente em função daquilo que vivenciou, daquilo que praticou, daquilo que fez com que ele se modificasse internamente nessa reforma íntima para a sua melhora como espírito imortal. Em relação ao homem moral, o que é que diz Kardec? O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem, desde este mundo, prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. E é isso que a gente vai levar, aquilo que a gente plantou na terra, a sementinha do amor, da caridade, e os prazeres mundanos da terra, as conquistas materiais, o ter, nós não vamos levar nada. Tudo vai ficar aqui. E essa é a grande decepção. Talvez, se existe inferno, e a gente sabe que não existe, né? Nós vamos falar isso mais à frente. Se existe inferno, é a nossa consciência nos cobrando o tempo perdido da ociosidade, da falta do tempo que nós não queríamos ter para praticar o bem. Isso, então, a consciência cobra de uma maneira implacável. E, para complementar essa questão, como sempre eu faço aqui com vocês, convido o espírito Miramês, né, pela mediunidade João Nunes Maia, através dessa obra maravilhosa, Filosofia Espírita, são 8 volumes, onde Miramês elucida e tenta dissecar cada pergunta com cada resposta do Livro dos Espíritos, as 1019 questões do Livro dos Espíritos. E aqui Miramês diz assim: o medo da morte procede de variadas fontes, que por vezes desconheces. Uma delas nasce de certos compromissos assumidos
quando do preparo da reencarnação e que ainda não foram totalmente cumpridos. É aquela incerteza, né? Pô, será que eu vou conseguir dessa vez? Será que eu vou obter sucesso nessa minha programação reencarnatória? Todavia, esse temor à morte nasce também, igualmente, da orientação errônea dada pelos pais na crença do inferno ou do fogo eterno, enquanto o que existe realmente são as regiões umbralinas para a permanência transitória do espírito equivocado ou devedor. Então, muita coisa, muita fantasia foi criada, e até mesmo, repito, né, pelo temor, pela imposição que a igreja colocava, dizendo que qualquer falta, qualquer delito, qualquer pecado, Deus ia te colocar no inferno e você ia ficar lá ardendo naquele inferno de forma perene e eterna. Gente, que pai é esse? Que amor é esse de um Deus que se considera o nosso Criador? Não é possível. Deus é de perdão, é de amor, e foi isso que Jesus tentou nos trazer quando ele esteve conosco aqui na Terra há mais de 2000 anos. E aí chega a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, e a doutrina dos Espíritos, sendo a continuação dos ensinamentos de Jesus, focaliza com ricos argumentos e práticas irrefutáveis que ninguém morre. A doutrina espírita literalmente matou a morte. A vida continua em todas as direções do existir. Aí estão as palavras do Miramês, sempre ponderadas, sempre centradas e com uma objetividade ímpar, né, que elucida os nossos pensamentos. Aí vamos para 942, a questão 942. Kardec pergunta: algumas pessoas não acharão estes conselhos de felicidade um pouco banais? Não verão neles o que chamam de lugares comuns ou verdades sediças? E não dirão, por fim, que o segredo da felicidade consiste em saber suportar a infelicidade? Olha, Kardec fez essa pergunta porque na época dele, e até hoje também, né, a gente escuta isso de muitas pessoas, que isso aí é um lugar comum, né, dizendo que a felicidade no mundo espiritual é uma coisa assim que a gente vai ter, mas ninguém pode provar. Olha, vamos conversar aqui de forma sincera. Aliás, eu às vezes coloco isso na sala de aula com os meus alunos, quando a gente está trabalhando a temática da ética, né? E aí eu coloco para eles assim, em relação a essa tal da felicidade. Muitos de nós, eu ouso dizer que todos nós que estamos aqui nesse momento estudando, e vocês que verão depois as gravações, nós já somos felizes, meus irmãos. Já somos felizes. Somos felizes. E nós não entendemos isso ainda. Muitas vezes eu converso com a Sônia, minha esposa, com os meus filhos, dizendo: olha, gente, a gente já é feliz. A gente já é feliz. A gente já tem até mais do que a gente merecia. Mas isso é porque nós temos condições de ajudar o próximo, os desvalidos. Vamos, então, aproveitar e exercer essa caridade com aqueles que não tiveram a oportunidade que a gente teve de estudar, de ser educado por pais amorosos, que nos deram a oportunidade de uma boa trajetória no mundo do trabalho. E cá para nós, aquele que linka a sua felicidade na posse ou nas conquistas dos bens materiais, nunca serão felizes. Por maior que seja a sua riqueza, o seu poder, a quantidade de ouro. Por quê? Porque aquele sonho de consumo, quando ele é alcançado, quando ele é atingido, um sonho de consumo material, da busca do ter. Logo depois ele vai querer ter algo maior, algo melhor, algo mais belo. E essa busca nunca vai parar. Então ele vai se sentir sempre em depressão, angustiado, infeliz, porque ele não tem aquilo que ele quer, porque a cada dia, a cada período, aquilo já ficou obsoleto.
Então ele quer algo melhor. Mas por que isso? Porque ele está vinculando a felicidade dele na conquista de bens materiais. E é isso que eu falo na sala de aula dos meus alunos. Aquele que vincular a felicidade do espírito, mas eu não falo espírito, né? Falo da alma, né? Aquele que vincular a sua felicidade com o poder, com a posse dos bens materiais, nunca vai ser feliz. E aí, os amigos espirituais respondem dessa maneira. Aos que dirão isso, e numerosas são as pessoas que vão falar isso. Ah, esse conceito de felicidade que o espírita prega é um lugar comum, né? Isso aí não tem uma verdade sólida atrás disso, né? É tudo hipótese, né? Verdades sediças, né? Como diz Kardec. Mas muitas delas são como certos doentes aos quais o médico prescreve a dieta, mas desejariam ser curados sem remédios e continuando a entregar-se aos excessos. Então ele não está se ajudando. Nós temos que fazer também por merecer, pessoal. Nada vai cair do céu. Daí, talvez, a dor, né? Como uma ferramenta de despertar. Ninguém precisa evoluir sofrendo. Mas o aguilhão aparece na nossa vida, na nossa existência, como uma ferramenta de despertar. Um farol sinalizador, onde a gente vai acordar, porque a dor dói, e dói muito. Mas se nós encararmos a dor como uma instrutora, como uma professora, a gente vai passar pela dor, sim, mas ela vai doer menos. A dor vai doer menos quando entendemos a dor como uma instrutora, uma professora, educando os nossos hábitos imperfeitos. Interessante isso. E, mais uma vez, eu chamo Miramês para nos ajudar, e a gente vê que Miramês está bem ao lado do Espírito de Verdade, nos ajudando a entender essa resposta. E Miramês diz assim: a felicidade das criaturas já começou e ela se nos mostra pela consciência da vida que todos temos. Já pensaste nos dons aflorados que temos? Todos falam em felicidade. Verdadeiramente aspiram a este estado d'alma. No entanto, é como um enfermo que almeja recuperar a saúde, mas que não se esforça para tomar o medicamento que o conduzirá à cura, tal qual falou o Espírito de Verdade lá atrás, não é verdade? Falou mais ou menos assim. O Espiritismo com Jesus nos mostra os caminhos grandiosos, de modo a conquistarmos os passos da felicidade real. Porém, a demora faz os menos avisados esmorecerem nos caminhos. Mas Deus não se aborrece com seus filhos. Ele nos dá novas oportunidades, que serão reconhecidas pelo tempo, de modo a nos erguermos para cima e para o alto, à procura desta paz tão falada e vivida por certos espíritos. Então, não é uma coisa distante, é uma coisa bem presente, que está aqui ao nosso lado. E através da reencarnação, a gente vai aprendendo a fazer essa reforma íntima para reformular pensamentos, ideias, tendências, para modificar o nosso espírito e chegarmos mais perto de Jesus. E aí, gente, eu vou abrir agora para algumas reflexões. Vamos analisar algumas situações bem interessantes, como, por exemplo, Kardec na Revista Espírita. Revista Espírita de fevereiro de 1865. Aliás, essas anotações, essas observações de Kardec, que eu vou trazer aqui, em 3 parágrafos, 3 tópicos que eu achei bem interessante a gente comentar aqui, vocês também poderão achar na parte 1, na parte primeira do livro Céu e Inferno. Ele transcreve essas observações para a primeira parte do livro Céu e Inferno. Vocês vão achar lá também. E ele diz assim: o homem, seja qual for o grau da escala social a que pertença, a partir do estado de selvageria,
têm o sentimento inato do futuro. E é verdade, né? Mesmo aquelas tribos mais primitivas, né? Aqueles indígenas mais brutalizados pela ignorância, pela escala moral, eles tinham essa perspectiva do sentimento do futuro. Eles cultuavam isso. O Deus, né? O Deus para cada evento da natureza tinha um Deus em especial, mas eles tinham a certeza da imortalidade da alma. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles que lamentamos não estão perdidos para sempre. Tanto que essas tribos primitivas, ainda até hoje, muitas delas fazem homenagens aos seus antepassados, que nós encontramos no Livro dos Espíritos com o nome de avoengos. Avoengos são os nossos antepassados, tataravós, bisavós, né? As doutrinas esotéricas, as religiões orientais cultuam muito os antepassados. Isso é uma verdade, né? Por quê? Porque a crença no futuro, aí continua Kardec, é intuitiva, infinitamente mais geral que a do nada. Como é, pois, que entre os que creem na imortalidade da alma ainda se encontra tanto apego às coisas da terra e tão grande temor da morte? Inclusive, como eu falei no início, na seara espírita. Por que é que ainda temos essa preocupação com a morte? Aí Kardec continua aqui, ó. O temor da morte é efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Veja só que colocação interessante. Se a gente não tivesse esse instinto de conservação, a gente poderia desencarnar ali na esquina, pessoal. Essa vontade de viver, de estar mais tempo aqui na Terra para cumprir a nossa programação reencarnatória. Então, esse temor da morte também tem esse aspecto subjetivo, de dar possibilidade de você perpetuar a tua existência o maior tempo possível, para cumprir as suas obrigações, os seus projetos de espírito imortal nessa encarnação. E aí ele diz o seguinte, para concluir aqui: à medida que o homem melhor compreende a vida futura, diminui o temor da morte. E é verdade. Conforme nós estudamos mais, falamos mais sobre o assunto, discutimos, filosofamos e estudamos bem essa temática da morte, a gente vai até ter um desencarne mais tranquilo, porque não teremos esse temor extremo, esse medo exacerbado. Mas, ao mesmo tempo, melhor compreendendo a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, como nós falamos, com mais resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá outro curso às suas ideias, outro objetivo aos seus trabalhos. Então, o temor vai deixar de existir completamente. Também pedir ajuda a Emmanuel, de uma mensagem escrita pelo Chico, né, pelo lápis do Chico, diante do medo da morte. Eu só trouxe um pedacinho, para não ficar longo o nosso estudo. Emmanuel diz textualmente assim: diante da finitude, quer dizer, da limitação, do fim, né, da vida física, nós sentimos impotentes, indefesos e preocupados. Muitos preferem evitar falar sobre o assunto, ou simplesmente buscam não pensar a respeito. Às vezes até dentro do lar, né? Quando a gente entra por esse assunto, e alguns dizem: não vamos falar sobre isso, nós vamos, como se dissesse aí, você está chamando a morte. Não gostam nem de falar sobre isso, né? Não gostam de pensar e nem de falar a respeito. Mas o fato é que a morte do corpo é uma certeza. É uma certeza que cedo ou tarde chegará e faz parte do processo natural da condição humana, do ser vivo. A partir do momento que você nasce, você vai morrer. E aí, é isso que a gente fala muito para a garotada da mocidade, da pré-mocidade.
ficar mais atentos, né, a esse detalhe, porque nós somos educados para viver, para usufruir, e não somos educados para morrer, para se preparar, coisa que muitos companheiros do Oriente, de seitas, de igrejas orientais, já fazem de uma maneira bem tranquila quanto a isso. E apesar, né, de todos os temores, é importante que preparemos o nosso espírito para quando esse momento chegar. É isso que Emmanuel nos recomenda, né? Falar sim sobre isso de uma maneira clara, uma maneira, vamos dizer assim, objetiva, transparente, sem dar preocupação a ninguém, deixar medo ou temor com alguém. Chamei também Joana de Ângeles a nos ajudar no seu livro Autodescobrimento, pelo médium Divaldo Pereira Franco, e ela simplesmente diz assim: o medo da morte resulta do instinto de conservação. Olha ela aí concordando com Kardec, que trabalha em favor da manutenção da vida. Então, esse instinto de conservação faz com que a gente tente ficar mais um tempinho aqui na Terra para cumprir as nossas obrigações, né? Para com o nosso planejamento reencarnatório, nesta ambientação reencarnatória. E qual é a conclusão final que podemos deixar aqui, já indo para o finalzinho aqui do nosso estudo? Não devemos temer a morte, porque, como Kardec diz, a alma já não é mais uma abstração. O Espiritismo é a ciência que desvendou a imortalidade da alma. Com o Espiritismo, não há mais a incerteza do futuro e a angústia advinda do nada. O espírito continua firme, o nosso ente querido continua vivo, e isso é extremamente consolador. Esse é o aspecto consolador da doutrina, de saber que o nosso ente querido, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso filho, continua vivo. E nos ajudando agora de uma outra maneira, de uma maneira que nós não sabemos explicar, porque no mundo espiritual, na verdadeira pátria, ele poderá nos ajudar com outras ferramentas que aqui não poderia ter. E como espírito, ele terá condições diferentes de nos ajudar. E eles estão nos ajudando. E temos a certeza que em breve, quando a gente voltar à verdadeira pátria, nós vamos encontrar eles lá. E é tão confortador saber que o nosso querido pai e mãe, nosso ente querido, está lá nos esperando para nos receber no retorno à pátria espiritual. Isso não tem preço, né? Isso aí é gratificante e consolador, que faz com que a gente continue tentando acertar nesses momentos que ainda nos restam aqui na Terra. E o espírito imortal é indestrutível, como nós vimos aqui no estudo de hoje. E os laços de amor construídos ao longo do tempo também obedecem a essa ordem. Eles vão estar lá, com o seu amor, com o seu carinho. Eles estão lá nos ajudando. Às vezes nos encontramos através do sonho, quando temos a permissão de abraçar, de receber o apoio e as palavras de incentivo para que voltemos ao corpo e dê continuidade à nossa trajetória. E, portanto, nós e nossos afetos vivemos e continuaremos a viver a morte física, que não dilacera o espírito imortal. Essa lição de hoje é para a gente refletir. É claro que o receio, a ansiedade, a dúvida, será que eu vou desencarnar? Quando é que eu vou desencarnar? Eu vou. Mas quando será esse momento? Quando será essa oportunidade? Pessoal, não fiquemos preocupados com isso. Não fiquemos aflitos com isso. Ela vai acontecer. E que aconteça no melhor momento, quando estiver dentro da nossa programação. Ninguém sabe o dia de amanhã,
mas vamos tentar fazer com que o presente facilite a nossa chegada à pátria espiritual, trabalhando com carinho, amando o próximo e recebendo dos nossos entes queridos todo o carinho, toda a fraternidade, para que possamos dar continuidade à nossa jornada aqui na Terra. Pessoal, ficamos aqui nesse momento de reflexão, na certeza que todos, né, vão ficar agora pensando agora, né, puxa vida, eu realmente eu posso estar preocupado com a morte, mas eu não preciso ter tanto temor, tanto medo. É uma coisa tão natural. Já vivenciamos isso em várias épocas, né? Em várias encarnações pretéritas. Então, vai ser mais uma. Vai ser mais um despertar na pátria espiritual após uma passagem de estágio na Terra, onde nós tentamos e, com certeza, ganhamos, né, mais uma oportunidade de crescer espiritualmente falando. Muita paz a todos. Obrigado pela oportunidade do estudo, dividindo com vocês esses ensinamentos, e que em breve, com certeza, estaremos retornando para bater um papo sobre o Pentateuco Kardeciano. Até breve, pessoal. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Graças a Deus.